Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Olá, estamos começando o nosso programa Bem Viver dessa semana. Nós estamos no mês de março, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos fazer programas sobre a saúde da mulher no mês de março. Hoje vamos conversar com o Dr. Paulo Sérgio Brandão, cardiologista, sobre a saúde do coração da mulher. Nosso programa começa agora. Estamos começando o nosso programa Bem Viver de hoje, conversando com o Dr. Paulo Sérgio Brandão, cardiologista, formado na Universidade Federal de Minas Gerais, nosso colega em Ouro Preto, atua na Universidade Federal de Ouro Preto, na Prefeitura de Ouro Preto, trabalha no consultório do Centro Médico, no Antônio Dias, e nosso diretor técnico na Unimed. Bem-vindo, Dr. Paulo. Tudo bem, Dr. Sérgio. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho esse assunto um assunto fascinante, principalmente por ser um assunto novo. A gente não abordava o coração da mulher separado do coração do homem até uns 10 anos atrás. Agora a gente descobriu particularidades significativas nessa abordagem do coração feminino, que traz algumas diferenças que é importante que o médico conheça para que ele possa fazer diagnóstico e fazer tratamento de uma forma específica. Nós estamos no século XXI, o crescimento da mulher, o estresse da mulher vem aumentando, é trabalho em 2 locais, em 2 ou em 3 horários diferentes, né? Cuidar da família, cuidar dela própria como mulher. Eu estava até brincando com você antes do programa que hoje a gente não trata da mulher numa beira de ataque de nervos, é mais de um ataque de cardíaco. E aí, doutor Paulo, realmente hoje a doença cardíaca ela é mais importante ou é mais incidente na mulher do que as doenças da mama e da pelve? Pois é, essa mudança do perfil, principalmente nos últimos 30 anos, tem contribuído para esse salto epidemiológico, né? Vamos dizer de algumas doenças do coração, por exemplo. O infarto agudo do miocárdio é mais frequente no homem, mas se ele acontece na mulher, ele tem um desfecho pior. Ele mata mais mulheres do que homens. O acidente vascular cerebral, a cada dia, tem virado o seu perfil e a mulher tem assumido a liderança desse perfil. Então, o que ocorreu nesses últimos 30 anos, com essa jornada tripla que a mulher passou a ter, e alguns outros fatores que a gente vê muito na nossa comunidade, né? Eu vejo, por exemplo, que a mulher cria seus filhos, depois seus filhos saem, vão trabalhar, constrói no fundo, aí depois elas têm que criar seus netos, né? Então esses fatores todos vão se sucedendo e trazendo para ela uma qualidade de vida impactante em relação aos fatores de risco para o envelhecimento do aparelho cardiovascular, seja no surgimento da hipertensão, seja no surgimento da obesidade, dos distúrbios da glicose, do colesterol. Essa mudança de vida, onde ela não tem tempo para fazer suas atividades físicas, onde ela não tem tempo para exercer fatores de proteção contra o coração, isso tem afetado de uma forma significativa. Você falou para nós das doenças aumentando. Quais são as principais doenças cardiológicas da mulher? Basicamente, a mais importante de todas é a hipertensão, né? A hipertensão afeta igualmente homens e mulheres, ela não tem muita preferência. O homem frequentemente começa a ficar hipertenso mais precocemente.
aos 40, 50 anos, ele começa a ficar hipertenso. A mulher tende a ficar hipertensa um pouco mais tarde, porque ela ainda tem o fator da proteção hormonal e logo depois da menopausa, depois dos 50, depois de 55, esse risco vai aumentando, porque esse fator de proteção vai desaparecendo, né? Além da hipertensão, a doença que a gente mais teme na parte cardiovascular é o entupimento progressivo das artérias do coração. Então, as coronárias, que são artérias que recebem fluxo sanguíneo só na fase onde o coração está descansando, elas tendem a entupir progressivamente uma vez que a pessoa tenha os chamados fatores de risco, né? São tantos fatores de risco que quando a gente lida no dia a dia com os estudantes, com os acadêmicos, com os residentes, a gente mostra para eles primeiro os mais importantes. Não existe um fator de risco mais importante dentro da minha vivência do que a história na família. Quando a pessoa tem uma história na família de parentes próximos, irmãos, pai, mãe, com doença cardiovascular, no homem antes dos 55 anos e na mulher antes dos 65 anos, esse é um fator que sempre tem que ser considerado. Ele aumenta muito o risco dessa pessoa vir a desenvolver doenças nas coronárias e aí os quadros que vêm em consequência disso. A arteriosclerose nas artérias que irrigam o coração pode gerar angina, que é aquela dor no peito que a pessoa sente periodicamente, ou um quadro mais grave, que é a obstrução total da coronária, gerando um infarto agudo do miocárdio. Então, esse fator de risco, história na família, sem sombra de dúvida, ele tem que ser considerado sempre na frente, antes de pensar nos outros fatores que também têm uma contribuição significativa. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Na volta a gente vai falar mais um pouquinho desses fatores de risco. Não saia daí, voltamos já. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Estamos de volta com o programa Bem Viver. Hoje, batendo um papo com o Dr. Paulo Sérgio Brandão, cardiologista, sobre a saúde do coração da mulher. Dr. Paulo, a gente estava conversando e a parte do infarto, que você falou que é mais intenso ou mais grave na mulher do que no homem, eu estava lendo um artigo que fala que o sintoma do infarto na mulher ele é diferente do homem. Normalmente o homem tem a dor no peito, a dor precordial como sinal mais forte, e na mulher não é tão característico esse sinal, pode ser por outros sintomas. É isso mesmo? O interessante é a gente entender um pouquinho as diferenças entre o coração de homem e de mulher. Por que o coração do homem é diferente do coração de mulher, né? Então, chegamos à conclusão que o coração da mulher tende a ser um pouco menor, porque o homem tem uma superfície corpórea maior, então a mulher não precisa de tanto débito cardíaco, né? Então o coração geralmente é um pouco menor. E o outro fato é que as coronárias, as artérias que irrigam o coração, elas são um pouco mais finas do que as dos homens. Então quando obstrui, ter outro caminho para passar é mais complicado. Então por isso o infarto tem hoje um prognóstico pior entre as mulheres do que entre os homens. E são alterações multifatoriais. Você não consegue isolar um fator de risco e dizer que o sujeito está tendo infarto porque a mãe dele teve infarto. Olha, se ele fuma, se ele está com a glicose alta, se ele está com a pressão alta, se o colesterol está descontrolado, esses fatores vão se somando, né?
O cigarro é um dos fatores que mais assusta a gente em relação à doença cardíaca, porque ele é o único que você consegue eliminar. Você parou de fumar, dentro de 1 ano o seu risco cardiovascular ainda é aumentado, mas seguramente já reduziu a menos de 50%. Então, o indivíduo que parou de fumar, e a gente vê que no dia a dia nosso, a grande maioria para fumar depois do infarto, né? A pessoa tem o primeiro infarto e aí aquilo causa para ela uma motivação para parar de fumar. Nós trabalhamos aqui em Ouro Preto na década de 90 com um programa de combate ao tabagismo nas escolas. Naquela época, 22% da população brasileira fumava. Um levantamento recente feito no Rio, comparando o homem com a mulher, viu que 8% dos homens fumam, 5% das mulheres, 5% dos homens fumam, 8% das mulheres fumam. Quer dizer, na nossa realidade, o cigarro a mulher tomou conta do cigarro e está fumando hoje mais do que o homem fumava antigamente, apesar dessa redução significativa de 22% para próximo de 10% do índice de fumantes. Então, o cigarro ele age agredindo a parede das artérias, né? É uma pergunta muito comum que a gente vê, por que a mulher usando anticoncepcional não pode fumar, né? A mulher usando anticoncepcional ela já está desequilibrando o sistema de coagulação dela. Os hormônios contidos na pílula anticoncepcional já aumentam o fator trombóticos na perna. Mas a agressão que o cigarro faz à veia, à parede da artéria, esses dois fatos se somam e aumentam muito o risco da mulher que fuma ter obstrução nas veias, ter a chamada trombose venosa. Então o cigarro realmente, nós temos tentado de tudo, do jeito que existe o AA, existe os fumantes anônimos que têm tentado aí reduzir isso. Isso impactou de uma forma importante no Brasil nos últimos anos. É um fator que tende a estar relacionado também com a diminuição da incidência do câncer. Dificilmente um câncer não tem um envolvimento importante com o cigarro. E apesar dessa diminuição, hoje a gente vê que às vezes 2, 3 vezes o aumento de risco por associar, por exemplo, uma diabetes com cigarro. Uma pessoa que é diabética, que é uma doença gravíssima, talvez a doença pior, a diabetes é muito pior do que ter colesterol alto. A diabetes é muito pior do que ter pressão alta, porque a diabetes leva a uma lesão das artérias de uma forma progressiva. Então é preciso cuidar muito bem da diabetes. Nós estamos horrorizados com o índice de controle da glicose nas pacientes diabéticas em nossa região, no Brasil. O controle ideal está próximo de 10% só. 90% das pacientes que têm a glicose elevada não estão conseguindo controlar de uma forma adequada essa glicemia. Então isso passa a ser um fator de extrema importância na geração da doença nas coronárias. Já a hipertensão, como ela está relacionada mais com a ejeção do coração, ela afeta mais no surgimento da doença cerebrovascular, no chamado derrame cerebral, do que tanto na doença coronariana. Então são fatores que acabam influenciando e somando na geração da doença. Você citou que as doenças cardiovasculares aparecem mais na mulher depois da menopausa. Tem realmente essa relação da queda de hormônio com a doença cardiovascular? Sem dúvida. Enquanto o hormônio está presente, a mulher é uma protegida, ela é uma beneficiada em relação ao hormônio natural dela, não o exógeno, né? Em relação aos vasos. Tem um efeito dilatador que protege a mulher. À medida que esse efeito vai desaparecendo, aí o risco vai aumentando. Aí você me pergunta, então por que a mulher não toma hormônio depois da menopausa, né? Nós vivemos no fim da década de 80, na década de 90, essa fase de dar hormônio para todas as mulheres e falar que hormônio depois da menopausa era a salvação e aumentar a expectativa de vida
das mulheres, e aí, com o tempo, isso foi caindo por terra, começaram a surgir outros efeitos colaterais, suspeitas de neoplasia, aumento das lesões trombóticas, e isso aí não é hoje a nossa realidade. Tá, nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Na volta a gente vai continuar falando com o Dr. Paulo sobre a saúde do coração da mulher. Voltamos já. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Estamos de volta com o nosso programa Bem Viver, hoje conversando com o Dr. Paulo Sérgio Brandão, cardiologista, sobre a saúde do coração da mulher. Paulo, a gente estava conversando, né, sobre o tabagismo, como é que ele impacta nas doenças cardiovasculares, e a bebida alcoólica. Hoje nós também estamos observando que a minha mulher está bebendo mais que o homem também. Pois é, aí são dois aspectos interessantes. Primeiro, por que o álcool faz mais mal para a mulher do que para o homem? Né? Então, eles estudaram isso e acharam dois motivos. Primeiro, a composição corpórea da mulher tem menos água. Então, a mulher já é um organismo mais seco. Quando o álcool desidrata, ele acaba fazendo mais mal. E segundo, a ação enzimática do metabolismo do fígado da mulher é mais lento. Então, quando a gente atende no consultório uma pessoa que tem pressão alta, ela pergunta assim: ô doutor, posso tomar uma cerveja? Você fala com ela assim: ó, mulher, uma latinha, e homem, 2 latinhas. Ela fala assim: uai, mas você está deixando os homens beber mais do que a mulher? Mas é a realidade que a gente tem observado. Então, a mulher desenvolve cirrose mais precocemente do que o homem. Então, os dois bebendo a mesma quantidade, ela pode adoecer com lesão relacionada ao álcool de uma forma mais precoce do que o homem. E esse número de mulher bebendo está ficando uma coisa assustadora. O último estudo que eu li diz que as mulheres nascidas a partir de 1991, elas bebem igual ou mais do que os homens. E nós que trabalhamos aqui na universidade, nós que temos esse convívio aí na rua em Ouro Preto, a gente está vendo essa realidade, né? A mulher realmente está bebendo mais, e isso é um reflexo de toda essa mudança social, cultural, que a vida nos últimos anos tem imposto à mulher nessa transformação do papel que ela exercia. Parece que cerca de 43% dos lares brasileiros são mantidos pela mulher. Agora, você vê há 30 anos atrás, não era 10%. Né? Então, a mulher está assumindo a posição de dona-chefe de casa e com todas as suas repercussões positivas e negativas. Né? Eu estava lendo um artigo do Hospital do Coração, onde fala que 50% das causas de doença cardiovascular na mulher hoje ainda é o estresse, né? Principalmente por essa mudança cultural, e está relacionado muito com o grau de ansiedade. A gente vê também que hoje mais mulheres tratam de doenças psiquiátricas do que o homem. Tem impacto, Paulo? Sim, essa aí a gente falar sobre os novos fatores de risco para as doenças coronarianas, né? Porque os que eu falei aqui, 30, 40 anos, a gente já sabia, né? Eles vêm lá do estudo de Framingham, que começou em 1954 nos Estados Unidos, relacionado à doença cardíaca com esses fatores de risco que nós apresentamos. Agora tem a questão dos fatores novos. O que tem de novo? A depressão é um fator novo. Nós estamos vendo com clareza que a pessoa deprimida adoece mais do ponto de vista cardiovascular, né?
Uma coisa muito importante que nós não falamos, e nós estamos vivendo aí os dias dela, é a obesidade. No Brasil hoje, na faixa etária entre 55 anos e 65 anos, 23% dos homens são obesos. 32% das mulheres são obesas. Olha, então a mulher nessa fase de maior risco, que é a fase pós-menopausa, ela acaba gerando para ela um fator de risco significativo. De onde a gente infere a necessidade da atividade física. A atividade física para a mulher é extremamente importante na busca desse equilíbrio, né? Historicamente, a mulher procura mais o médico do que o homem, né? Principalmente nos cuidados ginecológicos, né? E a gente está vendo que elas estão precisando também fazer consultas cardiológicas. Qual que é essa rotina? Eu acho que isso já está mudando. Eu acho que ela já está mais preocupada com a questão cardiológica, né? Um número assustador é a expectativa de vida. Nós estamos falando aqui que a mulher tem mais problema para cá e para lá, mas quem vive mais no Brasil, o homem ou a mulher? O homem no Brasil vive muito menos. Você conhece muito mais viúva do que viúvo. O último levantamento de 2018 mostrou uma diferença de 7 anos. A média de expectativa de vida do homem brasileiro, 72,8 anos. Da mulher brasileira, 79,9. Então, a mulher brasileira vive 7 anos a mais do que o homem. Aí, você diz que a mulher é mais resistente, a mulher... Mas esse padrão pode ser que ele vá mudando, né? É a realidade de hoje. Agora, o que chama atenção nesse trabalho é que eles foram procurar uma forma de fazer o homem viver mais. Quais são os fatores que pudessem diminuir essa diferença do homem para a mulher? E chegaram à conclusão que o homem que vive mais é aquele que tem uma mulher tomando conta dele. Então você vê, um homem que tem uma mulher por trás dele, vigiando, tomando conta, levando médio, obrigando a fazer as coisas, ele vive muito mais do que aquele que está aí sem esse apoio, por incrível que pareça. A gente está chegando numa fase final do nosso programa, Paulo. Eu queria que você falasse para nós, então, assim, como é que vai dar para levar uma vida mais tranquila e como prevenir essa parte de saúde do coração? Olha, levar uma vida mais tranquila é um desafio, né? Eu acredito que no futuro o êxito urbano que impactou nos últimos 50 anos, ele vai virar um êxodo rural. Acho que as pessoas vão voltar a morar na roça, porque cada dia a vida na cidade está mais corrida, mais complicada. As redes sociais estão fazendo com que a gente viva numa velocidade que gera um estresse, uma ansiedade muito grande, né? Eu acho que a coisa mais importante, a princípio, é pôr limite. A pessoa precisa ter os seus limites, tem que estabelecer o seu limite. A saúde psíquica, a saúde mental é extremamente importante para que ela possa dar um caminho para esse equilíbrio. Fazer atividade física é obrigatório para toda mulher, pelo que a gente está vendo nessa situação. Ela tem uma noção dessa inserção dela nessa mudança que o mundo teve, ela está conseguindo atingir parâmetros que em relação a doenças que o homem tinha anteriormente. Então, levar uma vida mais regrada, passear mais, ter mais situações que sejam agradáveis no dia a dia, vivenciar situações que possam trazer para ela uma energia positiva e cuidar da sua saúde cardiovascular, tanto quanto a outra parte que ela sempre cuidou bem. Nosso tema é extenso, a gente vai ter mais oportunidade de conversar. Agradecer ao Paulo pela participação no nosso programa. Lembrando aos nossos telespectadores para participar das nossas redes sociais, nos sugerindo temas, nos sugerindo assuntos para discutir com vocês. Paulo, obrigado. Essa aí eu agradeço. Gente, até o próximo programa. Nos prestigiem.
Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.